Gálatas 6:2. Quem quer ler? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Muito bem. Paulo está dando um conselho aí, uma orientação para os membros da igreja da Galácia. Levai as cargas uns dos outros. Isso é bem cristão, não é? É bem cristão, né? Isso é que a gente deve fazer. Bom, eu acho que, de certa forma, um dos objetivos, talvez o principal objetivo de nós estarmos aqui, é justamente o preparo que nós estamos buscando para servir melhor a igreja. Não é isso? Para sermos melhores líderes. E o trabalho de liderança nada mais é do que servir. Jesus é o nosso maior exemplo de liderança. E servir é levar as cargas uns dos outros. E aí, quando a gente fala de cargas, aqueles que estudam a lição da Escola Sabatina, né, a gente está vendo aí a questão da compaixão, ajuda aos nossos irmãos fragilizados, aos pobres, aos que têm necessidade. Então, essas cargas podem ser cargas físicas, problemas, né? Falta de alimento, de recursos. Podem ser também cargas emocionais. Aquele apoio, aquela ajuda, aquele abraço, enfim, ajudar a aliviar o sofrimento alheio. É disso que Paulo está falando. E é disso que a gente está tratando aqui, ao longo desse curso. Nosso interesse aqui é servir melhor, nos preparar para servir melhor. Agora, desce 3 versículos e vá lá no 5, desse mesmo capítulo. O que é que diz? Porque cada qual levará a sua própria carne. Agora eu não entendi o Paulo. Agora o Paulo deu problema. Né? Ele não estava bem nesse dia. Comeu uma feijoada vegetariana não fez bem. Olha assim, ele está escrevendo uma carta. E ele escreve: cada um leve a carga do seu irmão. Levai as cargas uns dos outros. E 3 frases depois ele diz: mas cada um vai levar a sua própria carga. E agora? O que eu tenho que fazer? Bom, esse texto vai ser utilizado na aula de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre limites. Por que eu escolhi terminar o curso com esse tema, que eu gosto muito? Porque nós escolhemos ao longo desse módulo 2 enfatizar a inteligência no sentido de administração de conflitos e relacionamentos. Não é isso que vocês viram ao longo do curso? Como melhor se relacionar e como administrar as relações, os conflitos. E eu vou mostrar para vocês aqui, de uma maneira bem sucinta e superficial hoje, mas para tentar chamar a atenção de vocês, eu vou tentar mostrar para vocês que, basicamente, todos os conflitos interpessoais que você já viveu na sua vida, que você vê na família, na igreja, na base deles tem alguma questão relacionada a limites. Sempre tem. Você vai entender isso nessa aula se você ainda não percebeu. Então, se você entender bem a questão de limites, e se você começar a treinar essa questão, caso você perceba que você precisa melhorar nessa área, ou alguém que está próximo a você precisa melhorar nessa área, se você investir nesse tema, você vai entender que isso previne na raiz praticamente a totalidade dos conflitos que você vive na sua vida. Ok? Por isso que é importante. Então, esse texto, nós vamos voltar nele daqui a pouquinho. Mas agora nós vamos orar, pedir a presença de Deus e pedir que Ele nos ajude a sermos esse tipo de servos, né? A estarmos preparados para podermos, de fato, carregar os fardos, as cargas uns dos outros. Quem gostaria de orar por nós? Quer um que se sentir tocado? Então. Senhor meu Deus, eterno Pai Celestial, muito obrigada mais uma vez por estarmos reunidos, aprendendo mais, Pai. Amém. Te peço que o Senhor esteja conosco, que o Senhor venha nos ensinar. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar vocês. Já estão abertas?
senão a gente vai sufocar aqui, né? Ou então pede para tirar o ar. Achar que tá muito quente. Não precisa, né? Então deixa só a cortina fechada, mas a janela atrás aberta para dar uma ventilada. Parabenizar todos vocês, guerreiros. Olha, essa turma aqui praticamente chegou em peso ao final. Diferente, eu tenho que fazer essa comparação, porque ela salta aos olhos, diferente da turma do módulo 2 de Campinas, que a gente teve lá algumas baixas. Mas vocês chegaram firmes e fortes até o final e eu quero parabenizar vocês. Que Deus abençoe o esforço de vocês. É possível, e a gente sabe disso, que na nossa realidade, na nossa igreja, muitas vezes a gente não tem o reconhecimento que a gente deveria. Nem membros leigos e nem pastores, nem líderes têm o reconhecimento muitas vezes que a gente espera e merece. Mas é certo, né? Ellen White tem um texto que ela disse: os anjos estão anotando cada detalhe, né? E é certo que um dia você com certeza vai ter o reconhecimento pelo seu esforço, pelo seu interesse sincero por investir no crescimento do reino de Deus nessa terra. Deus abençoe você e o seu esforço. É o nosso último dia, vamos terminar isso. E eu quero ver vocês na formatura no mês que vem. Parabéns. Então vamos lá, gente. Limites. Na verdade, essa palestra eu costumo dar para educadores. Então eu falo sobre os limites na educação. Hoje a gente vai estar focando um pouco mais nas relações, também na educação de filhos, mas mais nos relacionamentos interpessoais da vida adulta. Mas em tese, por que limites é tão importante? Porque limite nos ensina, nos ajuda. O limite, de fato, está na base do que a gente chama de educação. Porque educação, eu sou pedagogo, já me deparei com muitas definições, mas para mim hoje, o resumo de educação para mim é isso que eu coloquei. Para mim, educar é formar pessoas responsáveis. Se você começar a pensar nisso, você fala, mas isso é muito simples. Né? Educar tem a ver, por exemplo, com relacionamento com Deus, mas se você começar a pensar com mais carinho, você vai ver que de fato tudo tem a ver com a sua capacidade de se tornar responsável. Então, por exemplo, você precisa se tornar responsável perante Deus. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento que precisa de responsabilidade, ou seja, as minhas escolhas são responsáveis perante Deus. Eu preciso ser responsável perante Ele por aquilo que eu faço, pelas consequências das minhas escolhas, pelo meu relacionamento com Ele. Então, no meu relacionamento com Deus, na minha vida espiritual, há que haver responsabilidade. O que Deus espera, na verdade, de nós é integridade, é inteireza, né, de caráter. E isso exige que você seja responsável. Lembra do episódio do Éden? Quando ele chega para Adão, Adão, o que você fez? O que ele responde? A mulher que o Senhor criou, aí Deus chega para Eva, Eva, o que foi que você fez? A serpente que você criou, o que é isso? Eximir-se da responsabilidade. Então, quando você é responsável perante Deus, mesmo quando você erra, e eu me arrisco a dizer, sem medo de errar, que Deus prefere que você erre do que você não escolha e não assuma a responsabilidade. Então, perante Deus, quando você erra e assume a responsabilidade, Ele pode fazer alguma coisa por você. Enquanto você delega a responsabilidade, ou se exime dela, o problema não sou eu, são os outros. Ele não pode fazer nada por você. Não é verdade? Então, por isso que educação é formar pessoas responsáveis em sua cidadania, na relação com o semelhante, com a igreja, com a família, com os filhos, né, com os pais. Isso é educação. E os limites estão na base disso. Vamos falar um pouco das estruturas do que a gente chama de limites. O que são limites? Bom, vamos pensar um pouco no concreto, a partir do concreto, né, para facilitar. Sua casa. Se você mora numa casa, não um apartamento. Quais são os limites da sua casa? O que determina ou delimita o limite da sua casa? Muros. Muro? Muito bem. Agora eu pergunto, os muros servem para determinar o que faz parte da sua casa e o que não faz parte dela, tá certo? Então a primeira coisa é isso.
Limites são fronteiras que delimitam território. Esse território determina o que é meu, que faz parte da minha vida, e o que não é meu. Ok? Bom, para que você precisa de limites, de muros na sua casa? Segurança? Traduz. Praticamente, o que você quer proteger ou evitar? Que não haja uma invasão, ou seja, pessoas que você não quer que entrem. Não é isso? Mas é só para isso. Sensação de posse também, né? Que se delimita. Saber o que é seu. O que é seu ambiente. Muito bem. Em termos de proteção, você só protege daquilo que é ruim, que você não quer que entre? Não, você protege aquilo que você tem de mais precioso na sua responsabilidade, ou seja, no seu ambiente. Ou seja, em outras palavras, você também não quer que aquilo que seja bom saia. Por exemplo, eu tenho um filhinho de 1 ano, se eu tivesse, né? O meu já tem 26, mas se você tem um filhinho de 1 ano, está engatinhando, e ele está, né, vasculhando, descobrindo a casa, você não quer que ele saia para a rua, não é isso? Então você quer proteger. Então aquilo que é bom, que precisa permanecer, que não pode sair, você quer com os muros proteger. E aquilo que é ruim, que deve ficar lá fora, você quer também com os muros proteger. Vamos pensar agora no nosso corpo. Será que existe a mesma realidade em termos físicos do nosso organismo? Existe algum muro que nos delimita aquilo que somos nós e aquilo que não somos nós? Quando você vai tomar banho, entra debaixo do chuveiro, seu estômago enche de água? Não. Por quê? O que é que evita que a água entre até o seu estômago? Qual é o muro que impede que a água... A pele, o maior órgão, né, do nosso corpo. A pele tem essa propriedade de impedir que coisas que não devem entrar, não entrem. Mas será que ela não deixa nada entrar? Quando você tem um problema, por exemplo, um machucado, você bateu e o osso está dolorido, e aí você passa uma pomada. Aquele medicamento, ele entra ou não entra? Então a mesma pele que impede que a água, por exemplo, entre, ela não impede que o medicamento seja absorvido. Então existe uma permeabilidade seletiva. A pele sabe que coisas devem entrar e coisas não devem. Então essa permeabilidade seletiva, na sua casa, o que é que determina o que é que vai entrar e o que não vai entrar? Por onde é essa passagem? O portão, né? Então não adianta, não tem razão você ter uma casa protegida por muro se não tiver um portão, certo? Porque se você tiver muro e não tiver portão, as coisas boas que estão lá fora também não vão poder entrar, e as coisas ruins que porventura estiverem dentro também não vão ter como sair. Não há permeabilidade. Então essa noção de limites, que eu dei o exemplo do corpo e da casa, ela é transferível também para a nossa psique, nosso emocional, nossa vida psicológica, mental, ela também tem um muro. Ou seja, nós precisamos e nós criamos, à medida que a gente se desenvolve desde a infância, limites, fronteiras. E essas fronteiras determinam justamente o que sou eu e o que é meu, distinguindo daquilo que não sou eu e não é meu. Mas também existe, nessa fronteira que nos delimita o nosso ego, também existe a permeabilidade, um portão. Por quê? Porque coisas ruins que acontecem dentro da gente precisam sair e coisas boas que estão lá fora precisam entrar. A gente precisa receber, por exemplo, conselho, ajuda, apoio, instrução, né? E a gente precisa muitas vezes colocar para fora mágoas, ressentimentos, chateações. Então tem que haver permeabilidade. Só para vocês terem uma ideia, existe uma deficiência de limites que ela é muito comum, a gente chama de limites invertidos. Ela é muito comum em pessoas que são abusadas. O que acontece com pessoas que são abusadas? Elas desenvolvem o chamado limite invertido. Elas fazem o oposto. Elas invertem. As coisas ruins não conseguem sair. E elas não conseguem receber coisas boas. Elas se fecham para receber ajuda
e elas trancam todo aquele conteúdo negativo que ficou por conta do episódio de abuso. E elas passam a viver com isso invertido, fixando dentro delas tudo que é ruim, né, todo o trauma da experiência, e impedindo receber ajuda de fora. Então, os limites bem estabelecidos, saudáveis na vida da gente, eles têm que ser permeáveis, tem que ter esse mecanismo de você ter bem definido e você saber ser responsável por aquilo que está no seu limite e saber também, isso talvez seja mais difícil, não ser responsável por aquilo que não está nos seus limites, por aquilo que não é seu, ou não pertence a você, não diz respeito a você. Ou seja, não invadir os limites dos outros. Então, voltando naquilo que eu falei no início, vocês vão começar a perceber ao longo da minha fala que todos os conflitos interpessoais têm a ver com basicamente duas coisas. Ou alguém não se responsabilizou adequadamente pelo que é sua responsabilidade, ou alguém invadiu o que é responsabilidade do outro. Tá? Sempre está envolvido essas duas coisas. Também gostaria de dizer o seguinte para vocês. Na minha vida, eu acredito assim, se você parar para pensar e perguntar, professor, quais são os livros que mais, de todos que você leu e já gostou, mas os dois que fizeram mais, causaram mais impacto na sua vida, no sentido de ensinar, de mudar a sua visão? Talvez 3 eu selecionaria. Um no âmbito espiritual, que eu não vou mencionar, mas 2 no âmbito de relacionamento. Um deles é um livro que é escrito para casais, que eu utilizo para fazer a palestra de casais, que é Ela Deseja, Ele Precisa, perdão, o contrário, Ela Precisa, Ele Deseja, construindo um relacionamento à prova de infidelidade. Esse é o subtítulo. Esse livro é fantástico, vai ser lido em casal, ele tem exercícios, construindo um relacionamento à prova de infidelidade. Esse livro assim, impactou muito a minha vida. E o outro livro que eu indicaria para vocês é o que eu uso como base para a aula de hoje. Ele chama-se Limites. Quando dizer sim, quando dizer não, assumindo o controle da sua vida. Esse é o subtítulo. Esse livro, depois os autores ainda desdobraram, escreveram limites no namoro, limites na educação dos filhos, eles vão lembrando, mas o básico inicial, esse livro que dá a ideia é esse limites. Quando dizer sim, quando dizer não. Quando dizer sim? Quando dizer não. Quando dizer não. Assumindo o controle da sua vida. Os autores são Henry Cloud e o outro eu não lembro o primeiro nome, é Townsend. São 2 psicólogos americanos. Então a aula de hoje, na verdade, ela assim, é uma pulguinha atrás da orelha, uma reflexão para despertar em vocês a curiosidade, mas o que na verdade eu gostaria que vocês lessem esse livro. Eu acho que, se não me engano, ele é disponível até em PDF na internet. Se eu não me engano, você consegue ele. Tá? Mas, de qualquer forma, consiga, leia, para você aprofundar, porque lá tem muitos exemplos, eu vou dar alguns exemplos aqui, e é fantástico. Você começar a treinar a sua vida e perceber a importância que existe em você desenvolver limites saudáveis. E todos nós temos alguns problemas em termos de limites que a gente às vezes não percebe. E com esse livro a gente consegue perceber e consegue... E o importante do limite saudável, vocês vão perceber, que não é simplesmente você evitar conflitos, é você se proteger. Ou seja, às vezes você é uma pessoa boa em estabelecer limites, mas a pessoa que está ao seu lado não é. E aí a pessoa tenta sempre invadir os seus limites. Então, quando você permite que a pessoa invada os seus limites, você é prejudicado. Então, entender esses conceitos é importante porque, além de prevenir o conflito com o outro,
você também previne que outros te prejudiquem, né? Você se protege de invasão. Então nós vamos entender isso melhor. Entender essa questão da responsabilidade. Agora eu queria acrescentar mais uma coisa. A gente está falando aqui de responsabilidade, do que é meu, do que sou eu. Não é só da questão física, né? Não estamos falando só de propriedade, de casa. Nós estamos falando de emocional também. Então veja bem, é muito difícil muitas vezes as pessoas se responsabilizarem por seus sentimentos. Eu acho que nós já falamos isso aqui, se não me engano, em algum momento. Ou então foi no módulo 1, lá na inteligência emocional, que já eu faço propaganda, quem não fez o módulo 1 ano que vem faz. Na inteligência emocional a gente fala disso. Por quê? É muito importante aprender a se responsabilizar por aquilo que você sente. Muita gente faz como Adão e Eva. Quando alguma coisa acontece, você fica mal, com algum sentimento que você acha que é ruim, medo, raiva, né, mágoa, normalmente a gente culpa as outras pessoas. Não, eu estou assim por causa de fulano, foi ele que fez. Queridos, ninguém tem o poder, a menos que você confira, mas ninguém tem o poder de pegar o sentimento e colocar dentro de você. Quem gera o sentimento é a sua interpretação do fato ou daquilo que foi dito. O sentimento dentro de você, seja a emoção dentro de você, qual que seja, alegria, medo, raiva, mágoa, ressentimento, qual que seja, ela depende de uma mediação. Ou seja, eu preciso, com a minha inteligência, interpretar de alguma maneira, e aí para interpretar aquele acontecimento ou aquela fala de alguém, normalmente eu me baseio em experiências passadas minhas. Certo? Muitas vezes aquilo me traz uma experiência passada. De qualquer forma, eu dou o significado para aquela situação e a partir do significado que eu dou, eu gero um sentimento. Muitas vezes, a gente gera um sentimento negativo dentro da gente e quando a gente vai ver de fato a intenção da pessoa que nos magoou, talvez não era tudo aquilo. Não era aquela. A pessoa, muitas vezes a pessoa tem a mesma intenção, né? Mas em muitos casos não, a pessoa não tinha intenção nenhuma, não, mas você disse isso. Então, gente, até aquilo que você sente é responsabilidade sua. Se você está magoado, está chateado, é porque você... Né? Jesus não era injuriado, injustiçado, não foi injustiçado a vida inteira, perseguido. Você via em Jesus mágoa, ressentimento, sentimento de vingança? Não. Ele o tempo todo perdoava, amava, compreendia. Então, por quê? Porque Augusto Cury fala muito disso, né? Ele não permitia que a interpretação daquilo que faziam dele ganhasse um caráter, um significado negativo. Então, a emoção, desculpa, a pessoa colocou que às vezes a influência é de um passado e não necessariamente um passado muito distante, pode ser um passado de minutos anteriores, sim, né? Sim. A emoção que você explorou dentro de você Sim. pode definir, influenciar a reação e a atitude que você vai ter para frente, né? Sim. Então, às vezes você está culpando uma pessoa de uma coisa, na realidade está lá dentro de você uma coisa que tem a ver com outra coisa. Exatamente. Que a pessoa... Porque, por exemplo, se eu fui uma pessoa que foi muito humilhada na infância, ou rejeitada, todas as vezes que eu perceber em alguém alguma atitude que eu possa interpretar como humilhação ou rejeição, eu vou dar um peso muito maior naquilo do que uma pessoa que não teve experiência de rejeição, humilhação no passado. Que aquilo machuca, é uma ferida muito sensível para mim. Então, de qualquer forma, não é o ato da pessoa que tem o peso, é a minha interpretação que dá o peso. Certo? Então, toda vez que você sentir alguma coisa em relação a alguém, você tem que ter isso em mente. Peraí, o que eu estou sentindo é responsabilidade minha. Agora eu posso escolher o que eu vou fazer com isso. Ou eu vou tentar resolver de uma maneira produtiva com a pessoa, né? Ou eu vou ficar com o meu sentimento aqui, com a minha mágoa, remoendo, né? Apegado à minha dor, ao meu martírio, né? É uma opção sua. Mas não tentar justificar o que você está sentindo, vivendo, como fez Adão e Eva. Não, mas é aquela pessoa lá, não, mas é a igreja, não, mas é o mundo que me persegue, que me maltrata, que me machuca. Então, assuma a responsabilidade até pelo que você sente. Isso também é limite. Ok?
Sabe que o mundo, desculpa. Pode falar, não. Sabe que o mundo até normatizou e acha normal você justificar que você tratou mal alguém porque você estava chateado. Então isso não ajuda no ambiente de um crescimento emocional. Com certeza. Não ajuda. Porque o indivíduo pode dizer, não, está justificado que eu estava mal comigo mesmo e eu tratei aquela pessoa desse jeito. Então isso também não é positivo para quem está querendo buscar realmente a identificação emocional, de emoções mais forte, né? Sim. Não resolve. E você acaba achando justificado, corre o risco de achar justificado. Já dá uma boa explicação de você ter errado. Eu tenho razão de fazer isso assim. Exatamente. E que os outros têm a obrigação de compreender, está justificado diante dos outros que eu fiz isso porque eu estava com essa emoção, com essa situação, né? Então, Sem maturidade para suas emoções. Né? Sim. Gente, participem, tá? Porque para não ficar a palestra muito enfadonha, hoje é muito conteúdo e eu tinha algumas coisas de vídeo e tal para colocar, mas não vai dar tempo. Então eu tive que condensar. E, então, para não ficar tão bastante só eu falando, eu quero participação de vocês, tá? Dê exemplo, participe. Tem um texto que eu coloco aí, da Bíblia, para vocês verem como a Bíblia fala de limites. Provérbios 4:23. Eu não sei quem lembra esse texto, mas eu vou lembrar vocês. Sobre tudo que se deve guardar, completem. Guarda o seu coração. Está falando de limites. Protege o seu coração, protege os seus sentimentos, né, de influências negativas de fora, de ataques, seja lá de qualquer ordem. Então, quando o provérbio Salomão diz, olha, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, protege, coloca muro, né? Guarda bem, tanto aquilo que é bom para você estar dentro, como aquilo que é ruim que não pode entrar. Esses são limites, tá? Agora vamos pensar em limites na vida. E aqui a gente vai entrar no texto que eu dei no início, na meditação. Então, limites na vida. O objetivo é criar responsabilidade. Delimitar a responsabilidade. O que é minha responsabilidade sobre o que eu sou e sobre o que é meu e o que não é minha responsabilidade. Isso está no âmago, na origem do conceito de limites. E aí a gente vai para o texto então que a gente leu. Primeiro a gente vê Paulo dizendo, carreguem, levem as cargas uns dos outros. E depois ali 3 versículos abaixo, cada um vai carregar o seu próprio fardo. Na palavra de origem grega, o primeiro versículo, onde ele diz, levem as cargas uns dos outros, o termo traduzido como carga, ele indica a ideia de alguma coisa tão pesada que alguém não possa carregar sozinho. Então quando você vê um irmão seu tentando levantar uma pedra para tirar do caminho, né, que ele não consegue dar conta de carregar sozinho, você precisa ir lá ajudar. O bom samaritano da parábola, da história de Jesus, dizem que aquilo foi uma história real, o bom samaritano ele chega e ajuda porque aquele homem que estava ali ferido, ele não tinha condição de ser socorrido por si mesmo. Ele precisava de alguém. Então essa sensibilidade às necessidades dos outros, você precisa também ter sabedoria para saber aonde, em que momento, em que ponto a pessoa precisa de fato de ajuda e ela está carregando um peso que ela não dá conta sozinha. Então é esse tipo de carga que nós devemos levar uns dos outros. Aquilo que está pesado para o outro, difícil dele carregar sozinho, seja emocional, seja material, de qualquer ordem. Mas o termo que é utilizado no segundo versículo, no versículo 5, sobre fardos, traduzido como fardos, ele indica um peso de uma bolsa, de uma mochila que a gente carrega no dia a dia. Então, cada um tem que carregar sua própria cota de responsabilidade, de peso diária. Vou dar um exemplo prático. Agora falando de educação. Quantos de vocês já não viram, caminhando para a escola, por exemplo, uma criança, às vezes adolescente, 10, 11, 12 anos, e a mãe carregando a mochila dele? Já viram isso acontecer? Quando você está fazendo isso, além de você estar invertendo a ordem natural das coisas, né? Porque uma mãe, além de ser mulher, mais velha, mais cansada, quem deveria carregar justamente o menino que tem mais energia. Além disso, o mais importante que tem a ver com limites, é o que ela está ensinando para ele. Ela está ensinando para ele o seguinte,
A vida inteira alguém vai ter que carregar meus fardos. Alguém sempre vai ter que dar conta das minhas coisas. Certo? Então, se você tira, nós pais, educadores, entendemos isso como demonstração de amor. Na verdade, nós estamos completamente equivocados. Se você tira da pessoa a capacidade, né, ou a responsabilidade dela carregar aquilo que ela pode carregar, você está causando para ela um desfavor, um malefício, porque você está justamente tirando dela a oportunidade de aprender que ela precisa ser responsável por aquilo que ela tem que dar conta, que ela pode dar conta. Então, tudo aquilo que seus filhos podem, na idade deles, dar conta. Então, se uma criança tem condição, né, inteligência, força, energia suficiente para chegar em casa, pegar o sapato dela e levar no quarto e não deixar no meio da sala, se você, mãe, faz isso por ela como demonstração de amor, você está justamente ensinando ela a não ter limites. Porque ela a vida inteira vai aprender que alguém precisa pegar os sapatos dela e guardar no lugar. Alguém precisa limpar a sujeira que ela faz. Isso tem a ver com educação, com ensinar limites. No livro que eu indiquei para vocês, dessa palestra, ele conta uma experiência mais ou menos assim. Faz tempo que eu li a última vez, mas é mais ou menos isso. O autor foi visitar uma família de amigos. Chegando lá na casa, o esposo, o amigo dele não estava a esposa sozinha. Ele conversou, ele tinha bastante liberdade, eram muito amigos, conversou um pouco com ela e em algum momento ela entrou, e foi ao quarto do filho dela, e ele foi dizer alguma coisa para ela, foi atrás. Quando ele chegou na porta do quarto, ele disse que ele ficou, não lembro o termo que ele usou, mas assim, espantado, aterrorizado com o que ele viu, com a cena que ele viu. E aí a mulher, amiga, olhou, viu a cara de espanto dele e não entendeu o que eu estou fazendo de errado. E o que ela estava fazendo naquele momento? Simplesmente arrumando a cama do filho adolescente. Qual foi a frase que o autor disse para ela naquele momento, na porta do quarto do filho? Eu tenho pena da esposa desse rapaz. Entenderam que há limites? Todas as vezes que você precisa tomar uma decisão em relação à educação de um filho, ou em relação ao relacionamento seu com o marido, com mulher, com funcionário, com um amigo da igreja, toda vez que você precisa tomar uma decisão, você tem que pensar, especialmente com filhos, com crianças, você tem que pensar não na consequência imediata daquilo, mas em termos educativos, de relacionamento, o que aquilo vai promover para o futuro. Porque nós, muitas vezes, por isso o subtítulo do livro é Quando dizer sim, quando dizer não. Muitas vezes nós escolhemos dizer sim ou dizer não para as pessoas, sejam nossos filhos ou as pessoas em geral, por questões de conveniência nossa e não por uma questão educativa, construtiva. Vou dar um exemplo, mais um exemplo para vocês. Imagina uma criança, todo dia o pai chega em casa cansado, senta na poltrona do sofá da sala, liga a televisão para assistir o jornal ou pega o jornal, o papel e vai relaxar lendo. E o filho pequeno, de 7 anos, tem costume de nesse momento vir para a sala, brincar no chão da sala para estar perto do pai. Isso é uma cena comum, né? Isso acontece normalmente. Porém, tem um dia que o pai está particularmente estressado, porque ele teve problemas no trabalho, brigou com o chefe, com colegas, não deu nada certo, deu tudo errado, ele chega em casa muito indignado, muito bravo, muito irritado, estressado. E aí ele chega em casa, sem querer conversa com ninguém, e vai para a poltrona dele relaxar um pouco, ter um momento de paz. E aí, em seguida, vem o filhinho dele, de 7 anos, com aquele trenzinho que ele ganhou no Natal, que faz um barulho terrível, né? Fica pitando, e vai brincar aos pés do pai dele, como ele está acostumado a fazer. E o que ele recebe? O que ele ouve? Você, moleque, você não vê que eu estou cansado, não sei o que, isso é que lugar para vir trabalhar, eu não quero que você venha brincar na sala, isso não é lugar de brincar, aquela gritaria, aquela bronca. Qual que é
a ideia que passa na cabeça dessa criança? O que é que pode, o que é que não pode? O que é que é certo, o que é que é errado? Eu faço isso todo dia, não tem problema. Por que que hoje eu estou errado? Então, a atitude do pai de dizer para aquele menino, não brinque aqui, isso não é lugar de brincar, naquele dia, ele está dizendo isso porque ele está tentando educar o filho? Não, é uma conveniência própria. Ele está muito irritado, ele não aguenta o barulho do brinquedo. Se fosse uma questão, uma decisão educativa, ele não permitiria nunca que a criança brincasse na sala, independente do estado dele. Então, muitas vezes nós agimos em relação aos nossos filhos, dizendo pode ou dizendo não pode, né, em função do nosso estado, não em função dos limites que a gente tem que educar, da responsabilidade que a gente tem que ensinar. Então você vê uma criança, por exemplo, no supermercado, fazendo aquele escarcéu porque ela quer alguma coisa, e aí a mãe não quer dar, e a criança começa a gritar, fazer uma gritaria, e a mãe pega e cede e dá. Por que que a mãe dá aquilo que a criança pede? O que que a birra gerou na mãe? Qual o sentimento da mãe naquele momento que a criança está no meio do supermercado gritando, todo mundo olhando? Vergonha. Ela quer se livrar da vergonha. Então ela vai dar aquilo para a criança parar de fazer birra porque ela está sentindo vergonha, ela não quer mais. Percebe? Os motivos são meus. Eu não estou pensando na construção da responsabilidade do meu filho. Por isso, quando você tem que tomar uma decisão em relação especialmente a uma criança, se eu posso, se eu vou deixar ou se eu não vou deixar, você tem que pensar antes nas consequências futuras daquela sua decisão e no momento que você toma a decisão, não voltar atrás. Então, se não pode isso, não é porque eu estou chateado, porque eu estou desanimado, não pode porque de fato eu quero construir alguma coisa na educação dos meus filhos. E se de fato eu quero construir, então não pode, não pode. Não importa se eu estou bem, se eu estou mal, se a criança... Não importa. Regras são regras. É certo que as regras muitas vezes devem e podem ser construídas junto com as crianças. Mas estabelecidas as regras, ela tem que ter um motivo. O não tem que ter um motivo. E o sim tem que ter um motivo. E o motivo não pode ser a minha conveniência. Então, toda vez que eu faço isso, que eu mudo de ideia, que eu dou uma ordem por conta da minha conveniência, eu estou destruindo a construção dos limites de uma criança. Eu estou destruindo a oportunidade dela construir a noção de responsabilidade. Olha, isso aqui é certo, isso aqui eu posso, isso aqui é errado, isso aqui eu não posso. Então isso é estabelecer as fronteiras dentro da criança. Mas isso também serve para o relacionamento adulto. Então eu vou dar um exemplo para vocês que também está no livro. Vocês mulheres, imagina que você está 11 horas da noite se aprontando para dormir, para se recolher, né? Naquela já tomou banho, está naquela sessão de cremes, né? Passando, né? Se preparando, e aí toca o telefone. É a sua amiga, talvez sua melhor amiga, e ela liga para você e fala o seguinte: querida amiga, eu estou com um problema sério. A sua amiga é solteira, separada. Eu arrumei um paquera e a gente combinou de sair hoje. Só que tem um problema, eu esqueci de contratar babá para o meu filho. Eu queria que você, por favor, viesse ficar com ele enquanto eu vou passear com o meu paquera. O que é que você diria para ela nesse momento? Se ela de fato é sua amiga. Olha, ela é sua amiga, a melhor amiga. O que é que você diz para ela? Estou indo. Agora, vamos melhorar um pouquinho a situação. Você amanhã tem um compromisso sério de trabalho que você precisa acordar cedo, às 5 da manhã. E é um compromisso importante de trabalho. Então você sabe que se você for para a casa da sua amiga cuidar do filho dela, ela vai voltar tarde, você vai dormir tarde e amanhã você vai estar com o seu estado comprometido para fazer a tarefa que você tem que fazer. Em outras palavras, você tem que escolher entre dois caminhos. Ou o prejuízo é dela, se você não for, que ela vai ter que desmarcar o compromisso, ou o prejuízo é seu. De quem é a responsabilidade?
Quem foi que esqueceu de contratar babá? Quem tem que assumir a responsabilidade? É assim que você agiria? Você diria para ela no telefone, querida, olha uma pessoa falando com limites. Eu sinto muito, eu queria muito poder te ajudar, mas eu tenho um compromisso amanhã cedo. Se eu for, eu vou ter problemas amanhã. Infelizmente, se você tivesse me contatado antes, um outro momento, um outro dia, eu faria com prazer, mas infelizmente hoje eu não vou poder te ajudar. Sinto muito. Eu faria uma pessoa com limites. Por quê? Porque a pessoa com limites sabe que ela não deve permitir que outro invada os seus limites a ponto de fazer com que ela se prejudique em função do problema que é do outro. Agora, como é que trata uma pessoa que não tem limites? Vamos pensar na amiga que ligou. Como que a amiga reagiria? Ah, amiga, você não vai me ajudar. Quantas vezes eu já quebrei teu galho? Você vai me deixar na mão agora? Eu pensei que você fosse minha amiga de verdade. Né? Me deixar na mão, isso não é coisa de amigo. O que ela está fazendo? Chantagem. Manipulação. Isso é comum em pessoas que não têm limites. E aí, como é que você se sente nesse momento? Culpada. A culpa é a artimanha dos manipuladores. O manipulador sempre faz com que você se sinta mal se não fizer o que ele quer. Ou você não é cristão o suficiente, ou você é egoísta, ou você não é amigo de verdade. E aí você se sente mal, culpado. Poxa, eu estou deixando a minha amiga na mão. Não, eu vou lá. E amanhã quem está arrebentado no compromisso de trabalho, quem é? Ela? Não é você. Ela criou o problema, ela esqueceu de contratar a babá, ela foi para o passeio, ou seja, ela não perdeu nada. E você, no dia seguinte, além de estar estraçalhada de manhã para trabalhar, ainda está com aquela sensação de eu sou uma mula. Por que é que eu não falo não? Por que que eu não disse não? Já sentiram isso? Você se sente mal com você mesmo por não ter estabelecido o limite. Então, de qualquer jeito você vai se sentir mal se você for uma pessoa com limites, com problema de limites. Ou você vai se sentir mal porque não ajudou a sua amiga, deixou ela na mão. Ou você vai se sentir mal porque ajudou e aí no dia seguinte você percebe que você está mal, não está desempenhando o seu trabalho como deveria, e aí você se arrepende, fala, por que que eu não falei não? Você vai se sentir mal de qualquer jeito. Eu acho que nessa situação, se fosse por uma causa de doença, um acidente, é Sim, diferente. com certeza. Completamente diferente. Com certeza, né? Uma coisa diferente, a pessoa te liga dizendo, meu filho acabou de sofrer um acidente, meu marido está viajando, não tem ninguém para levar no hospital. Aí você passa a noite em claro. É uma outra situação, né? Diferente, muito bem colocado. E estão começando a entender a questão? Onde que acontecem os limites? Se você começar a prestar atenção nisso e começar a pensar nos conflitos que você tem vivido, tem visto na sua igreja ou na sua casa, você vai começar a perceber que tudo tem a ver na origem com invasão, ou alguém que não assume suas responsabilidades, ou alguém que assume responsabilidade alheia. Vou dar mais um exemplo prático para explicar para vocês. Vem na mente agora. Agora é um exemplo, dois exemplos que eu vivi. Um com a minha irmã. Minha irmã era casada até uns anos atrás, hoje não é mais. Mas ela morava em Hortolândia nessa época. Ela trabalhava no IASP, meu cunhado é médico, ex-cunhado, né? É médico. E é uma pessoa maravilhosa, meu cunhado. Mas ele tem uma característica, sabe aquela pessoa completamente atrapalhada, desorganizada? Aquela pessoa assim, muito visionário, cheio de ideias, mas pessoa descontrolada em tudo na vida. Tá? Músico tem muito disso. Descontrolada financeiramente, descontrolada com compromisso. Sabe a pessoa que assume 2, 3 compromissos na mesma hora, achando que vai dar conta de tudo, e você fala, mas não vai dar. Não, tá tudo sob controle, pode deixar. E aí se enrola todo, chega atrasado num, perde o outro. Pessoa enrolada. E aí um dia, ele tinha que viajar para um serviço, não sei o que era, um congresso, o que era. Ele ia tomar um avião em Viracopos. E ele ia tomar um avião em São Paulo.
e a minha irmã tinha que levá-lo numa rodoviária para ele tomar o ônibus. E aí no dia, estava chovendo muito, e aí logo de manhã ela começou a perguntar para ele: escuta, você já fez a mala? Não, pode deixar, eu vou fazer, tal, tudo sob conta. E o dia foi passando e ele resolvendo coisas no computador e tal, e resolvendo... Fulano, você já fez a sua mala? Olha, você vai atrasar. Não, fica tranquilo. Sabe como é que é? O dia foi passando. Meia hora para o horário dele sair, que ele deveria sair para chegar a tempo na rodoviária, ele vai juntar as coisas dele na mala. Aquela correria, aquela bagunça, cadê aquilo, sabe a pessoa que não, né? Onde é que eu deixei? E aí deixa você maluca, né? Porque onde é que eu pus? Eu não sei. Não, mas aquela correria, pá, coloca tudo na mala, sai carregando uma coisa aqui, outra coisa no... tudo pendurado e vai naquela... Vamos embora, chamando... Vamos entrar no carro, e a minha irmã entrou no carro, e ele foi do lado, porque ele estava cheio de coisa, na pressa, e vai aquela chuva. Bom, a minha irmã já é irritada, se imagina a situação, estresse, no último. Chega na rodoviária, o que acontece? O ônibus acabou de sair. Qual que é a solução? Correr atrás do ônibus, na chuva. E ela dirigindo na chuva, tensa, com raiva, e vai e alcança o ônibus. E aqui imagina a cena, né? Na chuva, e buzina pro ônibus, e pede para encostar, e o ônibus para, e sai na chuva, carregando as coisas, caindo no chão. A hora que ele entra no ônibus, e ela entra no carro, não, e ela tá no carro, aquele suspiro de alívio, acabou. Volta para casa. Mas volta para casa com aquela sensação que eu falei agora há pouco. O que eu vivo isso na minha vida? Por que esse estresse? Não precisava disso tudo. E por que eu permito? E aí no dia seguinte, nessa época eu morava em Campinas, e aí no dia seguinte a gente conversou, ela contou pra mim, ela estava ainda sob efeito, né? Ela contou pra mim: mano, aconteceu isso, eu não aguento isso, tal. E eu tinha lido o livro Limites. Aí eu peguei, foi usar, né, o meu conhecimento. Falei: mano, presta atenção no que está acontecendo. Quem é que tinha que ter feito a mala e organizado tudo e não se organizou? Você? Não. Quem é que criou a situação? Você? Não. Quem é que pagou o preço? Ele não conseguiu subir no ônibus? Conseguiu. Não conseguiu pegar o avião? Conseguiu. Quem é que ficou chateada, estressada, com raiva, passou toda... E ele está acostumado com essa vida maluca. Você não precisa. Foi você. Então, quem precisa se proteger? Quem precisa estabelecer os limites? Ah, mano, mas como que eu faço isso? Eu dei uma sugestão. Próxima vez que isso for acontecer na sua vida, você simplesmente diga para ele: olha, querido, hoje ou amanhã você vai precisar viajar. Você precisa que eu te leve na rodoviária. Tem que chamar de querido, né? Querido, muito querido. Queridinho. Amor da minha vida. Então, para a gente evitar problemas, né, de eu me estressar e tal, vamos combinar o seguinte: você tem que tomar o ônibus às 3 da tarde para poder chegar no aeroporto a tempo. Então vamos combinar o seguinte: 2h15 a gente sai daqui para dar tempo de chegar na rodoviária de Campinas, sem estresse, sem problema, sem correria. Você pode contar comigo, eu estou aqui para te ajudar. Mas se a partir das 2h15 você não estiver pronto, você se vira para ir para a rodoviária. Eu não vou te ajudar. Combinado? Olha, você está combinando antes. Um dia depois. Aconteceu de novo a situação na vida dela? Claro que aconteceu. Qual foi a consequência? Ele perdeu... Não. Depois do limite ele perdeu o avião. Não sei se ele aprendeu. Aí que eu te digo. Quando você estabelece os limites, há duas possibilidades de consequência. Ou a pessoa aprende com os erros dela, ou pelo menos, se ela não aprender, você se protege. Você não precisa entrar na dela, você não precisa sofrer o estresse, se irritar, que aí acaba gerando discussão, briga no casamento. Tudo isso você se poupa. Você se protegeu. Mas sabendo você que disse não, né? Mesmo você ter avisado antes, que você também não está bem. Pelo menos no primeiro momento. É a primeira vez que você vai
dizer não, você não vai fazer. Eu acho que deve ser também terrível, mas também você está se É um protegendo. exercício, porque a gente se sente culpado por dizer não. É, Isso também é um problema de limites. É. O problema nosso de limites. Quando você se sente culpado por dizer não, alguma coisa está errada com você. E se, no caso agora, a própria pessoa que perdeu o avião, a primeira reação dele para administrar essa perda, daí a pessoa que também está se protegendo tem que estar num preparo assim, Muito adicional bom. para Sim. suportar essa. Até ele cair a ficha, não sei se cair a ficha as pessoas não usam mais, né? Até ele Meu clicar na cartão. mente, tem cartão lá, né? Até ele concluir. Então o processo é longo, né? É. Agora, e é impactante no primeiro momento, porque é ruim para os dois. Quem está colocando limite se sente mal, Sim. e quem está recebendo limite se sente mal, porque não está acostumado com aquilo. Certo? Mas a médio e longo prazo, primeiro você tem que trabalhar os seus limites, a sua questão. Porque você precisa ter ideia bem clara do que é egoísmo e do que é limite. Você não está se negando a ajudar. Se negasse, seria egoísmo. Você só pensa em você. Não. Eu estou disposto a te ajudar com todo amor e carinho do meu coração. Mas nas minhas condições. Porque se passar das minhas condições, aí o prejuízo passa a ser meu e não seu. Sendo que o problema é seu. Eu te ajudo a resolver o problema. Mas no momento que ele passa a ser um problema meu e não seu, aí já está invadindo meus limites. É um amor a si mesmo, né? Exatamente. Sim. Um amor a si mesmo igual ao amor ao próximo, não superior e nem inferior. Que é o que Jesus falou. Amar o próximo como a si mesmo. Se eu resolvo o problema dele criando um problema para mim, sempre, eu estou amando ele acima de mim. Sim. Ok? E se não fizermos isso, não vai aprender nunca. Não vai aprender Sempre nunca. vai estar Não vai aprender nunca. atrasado para tudo. Sim, e você sempre estressado e brigando. Porque no final das contas, o problema acaba sendo um problema matrimonial, porque gera briga, confusão, descontentamento, ressentimento e acaba com a relação. E é um exemplo que tem a tendência de perpetuar nas gerações futuras. Eu tive um exemplo, uma experiência muito, a princípio para mim, dolorida. Meu filho começou a estudar no NASP e ele tinha que levantar muito cedo. E todas as manhãs era aquela tensão. E certo dia ele perdeu o ônibus e meu marido o levou quando ele chegou em casa. Não foi no momento da tensão. Quando ele chegou em casa, meu marido chamou e falou: olha, tenho grande alegria para que você continue estudando lá. Só que esta foi a última vez que eu te levei atrás do ônibus. Você tem horário para chegar no ponto e o ônibus não vai te esperar. A partir dessa conversa, nós não tivemos mais problema. Extinguiu a tensão. Diante disso, hoje ele já tem 25 anos, nós não temos mais problemas desse sentido com os relacionamentos que ele queria. Por exemplo, ele poderia se atrasar para o trabalho, ele tem um relacionamento afetivo e isso estressa quem não tem esse hábito. Então são paliativos que a gente às vezes não quer dar no momento apropriado, mas que cria uma avalanche de consequências ruins e que depois a gente não consegue mais aliviar da maneira Como poderia ter. simples que foi dessa. Você dessa cria um coisa. efeito cascata, você duplica aquilo na vida das pessoas. E aí, eu vou dar o último exemplo, que agora é meu, pessoal. Meu filho, que hoje tem 26, um dia teve 7. E 7, 8, 9 anos, não lembro a idade correta. Mas assim, quando eu era casado, a gente trabalhava fora e meus filhos ficavam com a minha sogra. Passava o dia todo, aí a gente chegava à noite depois do trabalho, jantava, pegava eles e ia para casa para dormir. Essa era a rotina. Só que o meu filho, minha sogra, sabe como é vó, né? Vó para dar limites não é a função dela, né? Não nasceu para isso. Que bom. Aí o meu filho começou com a história de... ele estudava de manhã, ele chegava em casa e comia alguma besteira.
ou levava, eu não lembro como é que exatamente a situação. Sei que ele tinha mania de comer bolacha recheada. Chegava na hora de almoçar, não tinha fome. Aí minha sogra começava a luta. Gabriel, vem almoçar. A comida está na mesa. A mais nova ia almoçar, tal. E ele ficava na televisão. Não quero, não estou com fome, tal. E aquela luta. Vem almoçar, não sei o quê. Aí tem que guardar o prato, comer depois. Sabe aquelas coisas que o avô faz? Então, vou fazer o pratinho dele para ele comer. Começou essa... Aí eu cheguei para ela e falei, dona Lida, a partir de amanhã, eu quero que a senhora faça o seguinte. A senhora vai mesa almoçar, a senhora vai dar a escolha para ele. Gabriel, você não quer almoçar agora? Não. Tudo bem, você pode escolher. Poder escolher é muito importante para a educação, para a formação de responsabilidade, de limites na criança. Os pais que não deixam os filhos escolherem, eu sou fruto desse tipo de educação. A lei áurea na minha casa era, criança não tem querer. Uma criança que não tem querer se torna um adulto que não sabe o que quer. Porque ela nunca aprendeu a escolher, a fazer escolhas. E então, dá escolha para a criança. É claro que a escolha, ela depende da faixa etária. Você não pode deixar uma criança de 2 anos escolher se ela quer brincar numa tomada ou não. Tem coisas que você tem que determinar, você tem que ser a mente dela. Mas naquilo que ela tem condição, na faixa etária dela de escolher, você tem que deixar ela escolher. E aí eu falei para ela, deixa o Gabriel escolher. Só que, se ele escolher não almoçar na hora, ele vai ficar sem comer até a hora da janta. Nada de biscoito, nada de bolacha, nada de nada. Então a escolha é dele, só que as consequências também são dele. É assim que Deus educa a gente. Deus te perdoa, mas Ele não elimina as consequências. Porque quando você baixa a cabeça e faz uma besteira, e você sofre as consequências, é uma chance que Ele te dá de você aprender, de você ser educado. Gabriel, no dia seguinte, escolheu o quê? Não comer. Gabriel ficou com fome a tarde inteira. No outro dia, vocês acham que ele escolheu o quê? Não comer. Demorou uns 3 dias para ele se tocar que ele ia ficar com fome, que era melhor ele comer. Então, não é fácil assim, né? No dia que você não dá a pessoa, às vezes a pessoa fica... E a avó morrendo cada tarde. E a avó morrendo na tarde para colocar os limites, entendeu? No fundo, até hoje eu não sei se não corria ali a minha ausência. Eu não sei, mas enfim, a situação resolveu, né? Então, isso é limites. A pessoa escolhe, ela tem direito de escolher, mas a responsabilidade é dela de assumir as consequências, não é sua. Quando você assume a responsabilidade por resolver o problema que alguém criou com as escolhas erradas dela, você está permitindo que invada o seu limite. Problemas com limites, então. Existem basicamente, agora você vai começar a se reconhecer. Que horas é o intervalo hoje, gente? 10h30? Você vai começar a se reconhecer agora, ou reconhecer quem do seu convívio, né? Esse aí é o meu marido. 4 perfis, pessoas com problemas de limites, clássicos. Primeiro é o aquiescente. Aquiescente é aquele que não consegue dizer não para ninguém. É aquela pessoa que disse para a amiga no telefone, não, então tá bom, tal, e vai cuidar dos filhos da amiga, e vai amanhã no dia seguinte estar com a consciência pesada por não ter falado não e estraçalhada para trabalhar de manhã cedo. Então esse é o aquiescente, aquele que não consegue falar não para ninguém. Qualquer pessoa manipula, dá uma chantagem, né, a pessoa... não, porque senão eu sou egoísta, porque senão eu não sou cristão, né? Se eu for falar não. Então tem essas ideias que aí correm muito na mente do aquiescente, né? Para justificar a sua falta de limite, não, eu tenho que fazer isso porque senão eu sou egoísta, senão eu não sou cristão. Os esquivos. Os esquivos são aqueles que dizem não para o que é bom, ou seja, eles não aceitam ajuda, eles não permitem. Tem aquele perfil clássico da pessoa que tem problemas, como eu falei no início, de abuso, né? Ele não aceita. Você chega para tentar ajudar a pessoa não diz não.
diz não para aquilo que é bom. Ela não aceita, ela nunca precisa de ajuda. Também muitas vezes é um perfil clássico em algumas situações, né? Aquele estereótipo da esposa do pastor. Mas ela vai dizer se eu estou certo ou não, né? Tem muitas assim. Ajuda todo mundo. Aí é uma mulher forte, todo mundo vê, nossa, a esposa do pastor ajuda todo mundo. Mas ela tem as suas fragilidades, mas ela não consegue receber a ajuda de ninguém. Ela não consegue abaixar a guarda, assumir a sua fraqueza, falar, não, agora eu preciso de ajuda. Vai acabar no divã de um terapeuta. Não é? Sim. Então esse é o esquivo. O controlador é aquele que não respeita os limites dos outros. E aí o controlador, ele tem dois modelos. Ele pode ser o agressivo, ele pode ser o manipulador. Né? O agressivo tem o estereótipo do homem. O machão que quebra tudo. Se a hora que ele acordar de manhã, o chinelinho não estiver no lugar certinho e a pasta de dente passada na escova, prontinho, aí ele faz o escarcéu. Né? Deixou a panela de feijão passar um pouquinho do ponto, queimar um pouquinho, então faz aquilo. Então, é claro que eu estou exagerando no estereótipo, mas vocês conhecem pessoas assim. São extremamente agressivas quando você não faz o que elas querem. Não aceitam ouvir não de você e ficam violentas, agressivas. Esse é o controlador agressivo. E o manipulador, que talvez seja mais perigoso, é aquele que a gente citou, o exemplo, que faz na chantagem, que faz você se sentir mal, aquele amigo que faz você se sentir mal para você resolver o problema que é dele. Esse é o controlador. E por fim, os insensíveis. Os insensíveis são aqueles que não dão ouvido à necessidade de todos. Enquanto o esquivo é aquele que não aceita ajuda, o insensível é aquele que não oferece. Ele pode ver todo mundo precisando, passou na beira da estrada, viu lá o samaritano caído, mas o problema é dele. O problema é sempre dos outros. É o outro oposto, né? Não, o problema é dele. Ele que resolve. Nunca está disposto, empático para ajudar as pessoas. Esse é o insensível. Só para ver se vocês estão ligados na realidade da coisa. Um aquiescente casa normalmente com quem? Hã? Controlador. Todo controlador precisa de um aquiescente para manipular, para fazer tudo do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Então, se você tem um marido ou uma esposa controladora, provavelmente você é um aquiescente. Você é uma pessoa que não sabe dizer não. E vice-versa. Se você está casado com alguém aquiescente, provavelmente, não estou generalizando a regra, tá? Provavelmente você é um controlador. Você precisa de alguém do lado que não diga não para você nunca. Mas pode Mas mudar. pode ter um misto também aí. Pode, de pode. perfis. Pode misturar, né? Eu estou sendo assim. Não, eu digo assim, pode mudar também. De repente, você não é tão permissivo. Você não deixa ser controlado. E aí, com o tempo de tão, digamos assim, prática não seria a palavra, de tão persistência da pessoa que é do controlador, que consegue te manipular. Sim. Agora, o que eu estou falando, eu estou sendo extremo, né? Sim. Na verdade, o que normalmente acontece na relação do casal, por exemplo, e na amizade também, mas no casal é mais fácil você perceber isso, é que os papéis de controlador e manipulador vão se alternando. Momentos em que o seu marido ou a sua esposa é controladora e usa de chantagem para te manipular, e há momentos que você assume isso, usa de algum tipo de manipulação. Então isso vai alternando. Tá? Isso às vezes numa discussão a gente vê. Um começa como controlador, né? Porque você tá, outro se coloca como vítima, daqui a pouco vira a mesa. Não, mas peraí, mas você fez aquilo, tal, né? Então, aí o outro começa a se sentir mal, aí se vitimiza. Então esses papéis, vítima, manipulador, eles muitas vezes são alternados na própria relação. Isso que o senhor está explicando também não tem a ver com
pessoa passiva-agressiva? É, passividade. Passividade Sim, agressiva. sim. Uma hora ela manipula, Sim, então, e sempre se perde vítima, porque o passivo-agressivo é assim, né? sim. E sempre se perde vítima. Muitas vezes a pessoa passiva, que a gente acha que é o aquecente, pode ser o manipulador. A passividade não significa que sempre a aquiescência. Muitas vezes a passividade a pessoa usa de artifícios para manipular, se fazendo de vítima, fazendo com que outro se sinta mal. No passado, a psicologia analisava o comportamento humano e dividia ele em esses temperamentos, né? Hoje se fala muito mais nisso, né? E claro que uma apresentação dessa está acima de qualquer análise de temperamento. Você busca um ideal, né? Você vai para o ideal. Mas você acha que até que pontas isso hoje já mudou, conseguiu-se haver um crescimento acima disso? Não sei se eu fui claro. Não, aquela ideia dos comportamentos permanece. Você consegue harmonizar com essa questão. Certo. A pessoa pode ser controladora e ter qualquer um daqueles fleumático, sanguinário, qualquer um daqueles temperamentos. A pessoa pode ser aquiescente e ter qualquer um daqueles temperamentos. Ainda se analisa daquele ponto de vista ainda? Sim, ainda tem. Ainda existe, persiste. Na verdade, assim, no meio científico mesmo, mas a área acadêmica não vai por esse caminho, vai para o caminho da análise da personalidade, que são outros critérios, outro perfil, né? O estudo da personalidade. Aquele temperamento ainda é reconhecido, mas não é tanto na linha do conhecimento do meio acadêmico, é mais no meio educacional, né? Mais no senso comum. Cientificamente mesmo, o que se pesquisa mais é a personalidade, que tem outros parâmetros. Porque dava a ideia de que quase que justificava, né, o comportamento em cima daquelas explicações. Sim. Você é isso, você é aquilo, né? Não, sim. Só que hoje você percebe que existe algo maior do que isso, né? Mas você vê aquilo ainda. Só que, por exemplo, você falava muito que Pedro era sanguíneo. Né? Eu confundo sanguíneo com sanguinário. Ele era sanguíneo. Mas o fato da pessoa ser sanguínea não significa que ela seja controladora. Às vezes o cara é estouradão, mas que tudo que manda ele faz. Tudo que pedem ele vive em função dos outros. Então, uma coisa não inviabiliza a outra. Aqui eu fiz um resumo num quadro, olha. Não consigo dizer não. O que eu sou? Eu sou um aquiescente. Né? Sente-se controlado pelos outros, se sente sempre mal por ser controlado, mas não consegue falar não. Ou eu não consigo dizer sim. Aí eu sou insensível, eu não consigo ajudar ninguém, né? Apoiar ninguém, vivo no meu mundo. É o egoísta clássico. Ou eu não consigo ouvir não. Aí eu sou controlador. Não aceito que ninguém fale não. Tem que ser sempre do meu jeito, na hora que eu quero. Ou eu não consigo ouvir um sim. Aí eu sou um esquivo. Não consigo receber ajuda de fora. Tá? Agora, quais são os problemas comuns quando há excesso de limites? Excesso de limites na educação, por exemplo, é aqueles pais que só falam não, ou seja, são muito castradores. A criança não pode nada, aquilo que eu falei da minha educação. A criança não tem querer. Então você escolhe pela criança, a criança tem que fazer do jeito que você quer o tempo todo, é muita disciplina, né, rígida demais. O que acontece quando acontece esse excesso de limites, excesso de não? A consequência normalmente são filhos aquiescentes. Por quê? Porque se os filhos estão acostumados a ouvir não, eles vão continuar durante a vida que outros controlem a ele, assim como os pais controlavam. O livro Mente, Caráter e Personalidade, Ellen White escreve um texto onde ela diz que em muitos casos os pais são a mente das crianças. E quando isso acontece e as crianças perdem os pais, elas ficam perdidas na vida. Por quê? Porque
alguém sempre foi a mente deles, sempre escolheu por eles. E aí quando perde isso, então os pais precisam ensinar autonomia para os filhos, precisam ensinar os filhos a escolherem, a pensar por si mesmos. E se você for muito controlador na educação, você tira isso do seu filho. Né? Isso nos relacionamentos adultos também se aplica. Então, filhos aquiescentes. Quais são os sintomas de filhos aquiescentes? Normalmente eles são descontrolados, são dados a vícios e compulsões, porque eles não sabem dizer não também, eles não têm controle próprio, eles não acostumaram a dizer não para as coisas. Então é o tipo de criança ou adulto que, eu já me vi muito assim, você começa a assistir televisão, por exemplo, à noite, e aí vem um programa, vem outro, e daí você sabe que no dia seguinte você tem que acordar cedo, você tem compromisso, você vai estar com sono e você não consegue parar. Você vai, às vezes, até o corujão, porque interessou. Cada programa que vem é interessante, você não consegue ligar a televisão. Porque você não tem o controle. Você não aprendeu a controlar, a ter disciplina. Porque alguém sempre controlou por você. Então, é muito comum os casos de... A gente acha que os libertinos, né? Aquelas crianças mimadas que fazem tudo o que quer e tal, esses são mais dados à compulsão, a vício, a drogas. Então, muitas vezes é o aquiescente, que não tem controle. E hoje é o celular, né? Que consegue. Hoje é o celular, é o vício, né? Vai. Você não consegue parar. Então, tem problemas de autoestima, né? E pouca autodisciplina. Tendem a ser pessoas deprimidas. E o outro extremo, a falta de limites. Quando os educadores, os pais ou as pessoas não conseguem falar não. Tudo que você, né, tudo pode, tudo é permitido, não dá limites. Os professores sabem muito bem, né, conhecem hoje, a nossa geração de crianças hoje na escola é exatamente isso. Porque nós pais vivemos uma geração muito reprimida, agora a gente não consegue, a gente faz o inverso com os nossos filhos, a gente não consegue mais falar não. Muitas vezes porque nós temos medo de perder o amor dos filhos. A gente acha que falando não, restringindo, dizendo não, isso vai magoar a criança, a gente vai perder o amor. Então a gente acaba tendendo a falta de limites. Quais são os sintomas? Gera egoísmo na criança, ela quer tudo para si, só pensa nela. Dificuldade de relacionamento com as pessoas, vai ser um problema no casamento. E normalmente se torna uma pessoa estressada. Por quê? Porque o mundo não dá tudo que ela quer, mas ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer. E aí ela fica uma pessoa estressada e tende a ser um controlador. Certo? Então esses são os extremos que a gente vê no dia a dia. Bom, e aí no fim eu coloco a ligação do limite com a resiliência, mas eu não vou comentar muito isso. O tema que eu precisava falar para vocês era essa questão do limite mesmo. A resiliência você ensina para a pessoa, para a criança, quando você permite que ela enfrente fracassos. Nossa geração de adultos hoje tem a tendência de poupar os filhos dos fracassos. A gente não quer que as crianças sofram nada que a gente sofreu. E quando isso acontece, você tira da criança a habilidade de tolerar. Isso é resiliência. De suportar. E de esperar pela recompensa. As crianças hoje, elas querem para agora. É a geração fast food, né? Tem que estar pronto agora. Não quer esperar a comida ficar pronta. Não quer esperar final do ano para receber. Não, quer agora. Mas nós também somos bombardeados pela mídia por essa ideia da felicidade tem que acontecer hoje. Eu quero para hoje, para ontem. Então, no momento que a gente poupa demais os nossos filhos, dá demais para eles, não fala não para eles, a gente vai minando essa possibilidade de treinar as crianças com limites e automaticamente a ter resiliência, saber esperar, saber tolerar. Porque quando a ideia da família é justamente essa, você tem uma rede de apoio. A família é um embrião da sociedade. Então, a família é um lugar onde a gente nasce, cresce e experimenta nesse ambiente todo o protótipo de tudo aquilo que a gente vai viver no futuro como adulto.
Então, na família a gente vai ter frustração, mal-entendido, conflito, alegrias, recompensas, a gente tem tudo ali naquele ambiente. Porque esse exercício nos prepara para termos a nossa família e sermos adultos no futuro. Então, nesse ambiente de apoio, essa rede de apoio, é o lugar onde você pode experimentar suas dores e suas frustrações. Então, quando uma criança é frustrada, tendo o apoio da família, tendo a rede de apoio, ou seja, tendo o pai e a mãe, onde ele pode ser aconchegado no momento da frustração, é justamente o antídoto para que aquela frustração se torne um problema, um trauma. Né? Ele tem o apoio para poder ressignificar e aprender com aquela situação. Então, é muito importante que a criança passe por decepção, por tristezas, por frustrações, claro que não desnecessárias, né? Mas o que a vida mesmo põe na escola, né? Com os amigos, gosta de uma menininha, leva fora dela. Os problemas que a criança enfrenta no dia a dia, criança e adolescente, é muito importante que elas sejam permitidas passar por isso e em casa ela ter o aconchego, a rede de apoio. Isso vai fazer com que ela entenda que ela pode superar os problemas, mas que ela precisa enfrentá-los. Quando você poupa a criança de tudo, aquela mãe que todo problema que a criança tem vai lá brigar com o professor, com o diretor, né? E faz questão de mostrar para a criança que está indo lá. Demonstração de amor para o meu filho, eu vou lá defender ele. Você está justamente ensinando seu filho a desrespeitar a autoridade. Né? Essa educação que você está dando para ele. Então, você para de poupar a criança. Ela tem que enfrentar algo, porque quando ela passar pela dor, você está ali para dar apoio, mas ela precisa enfrentar e entender que ela pode suportar. Então, a resiliência é justamente essa habilidade que você desenvolve à medida que você vai permitindo os fracassos, as frustrações, e isso vai ensinando a pessoa a ser tolerante, ensinando a pessoa que ela tem condição de superar, ela pode superar. Isso é muito importante na questão da constituição da pessoa, da responsabilidade e dos limites da pessoa. Para terminar, eu ia contar uma coisa que eu esqueci. Bom, se eu lembrar, depois eu mando por e-mail. Procure esse livro, leiam, analisem, vocês vão perceber o que eu falei para vocês no início. Todos os problemas de relacionamento e conflitos que você vê na igreja tem a ver com limites. E muitas vezes, é o que eu falei, você começa a treinar os seus limites dentro de casa, ou com seus amigos, mas a outra pessoa não tem limite. Fica aquela coisa, né? Você estabelece limites, mas o outro... Então você se proteja e deixe que o outro assuma a responsabilidade dele. O outro tenha os problemas que ele procurou, né, para ele, enfrente suas consequências e aprenda você aquilo que você precisa ajudar e aquilo que você não tem que socorrer, que não é da sua responsabilidade, que você não tem que se sentir mal por dizer não. Então aprenda a dizer não, filho, para marido, para esposa, no momento certo, é claro, né? Umas situações corretas. E vocês vão perceber que nas relações pessoais há muito vício, muita coisa que falta ser trabalhada por conta de limites. E muitas vezes é bom que você trabalhe isso se você é casado, em dupla. Porque às vezes você não percebe em você. Mas se o seu marido, se a sua esposa estudar o assunto com você, um pode ajudar o outro a reconhecer, olha, né, você está manipulando, não, você está controlando. Um pode ajudar o outro a perceber as deficiências, até na educação, na família. Então, comece a procurar e prestar atenção nisso, porque realmente é fundamental para evitar problemas para você e para a sociedade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer tê-los conosco durante todo esse ano. Eu me encontro à disposição de vocês para aquilo que eu puder, desde que não cause problema para mim. Aceito o convite para almoçar na casa de quem quiser, né? Para falar na igreja de quem quiser também, né? Para falar o pessoal da Nazaré aqui agora, mês que vem. Estou à disposição, tá? Meu e-mail, se precisarem, tá lá na... Eu falo?
quiser me achar, me acha no agjjunior@hotmail.com. Estou à disposição de vocês para que eu puder ajudar.